Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo sobre eletromagnetismo aplicado. Estaremos vendo agora um exercício resolvido sobre campo elétrico, primeira parte de 2. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sininho para você ser notificado sempre que novos vídeos forem lançados. O objetivo deste vídeo é analisar e resolver um exercício sobre o efeito na trajetória de uma partícula carregada devido a um campo elétrico, deflexão de cargas e o próprio peso. Nós veremos os seguintes assuntos: a análise das forças sobre uma partícula carregada imersa em um campo elétrico e sujeita a campo gravitacional, próprio peso. Faremos análise do equilíbrio de força sobre a partícula e obteremos a opção da trajetória dessa partícula e, finalmente, o projeto. Isso será visto nos 2 vídeos. Deixe o seu like, ajude o Google a divulgar esse nosso canal e ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Uma das formas de direcionarmos um feixe de elétrons é o conhecido tubo de raios catódicos. Isso é feito por deflexão por campo magnético. A imagem nesse tubo de raios catódicos é formada pelo lançamento de um feixe de elétrons em alta velocidade. Está em verde na figura. E ele bate contra uma superfície emissora de fótons, realizando a conversão de energia cinética para energia luminosa. Nós temos 2 bobinas de deflexão horizontal e 2 bobinas de deflexão vertical. Na figura só aparece uma. Sim, eu sei que elétron não tem cor verde, mas apenas para mostrar aonde estaria o feixe de elétrons, o resultado dessa deflexão. Alterando-se o valor dos campos magnéticos, na verdade, a corrente das bobinas, é possível realizar-se a varredura, o deslocamento horizontal e vertical do feixe de elétrons. A equação que modela o fenômeno é a equação de Lorentz, mostrada na transparência. A equação da força de Lorentz nos dá a força que atua sobre uma carga, expressa em newtons, produto da carga em coulombs vezes o campo elétrico mais o produto vetorial de velocidade vezes densidade de fluxo magnético. Cuidado com a anotação. Nós vamos usar esse símbolo desse x para indicar o produto vetorial, ou seja, os 2 termos de operação são vetores. Por exemplo, A, vetor, é o produto do vetor B, produto vetorial do vetor C. Nesse caso, o vetor resultante A é perpendicular aos vetores B e C. Vamos usar o ponto para indicar um produto escalar, ou seja, pelo menos um dos termos da operação é um escalar. Por exemplo, vetor A igual a B vezes o vetor C. O vetor A, então, é B vezes o vetor C e ambos têm a mesma direção. Quanto ao sentido, temos que analisar o sinal de B. O ponto também vai ser indicado para a multiplicação de escalares, por exemplo, 6 igual a 2 vezes 3. Aí está a equação da força de Lorentz, onde temos um produto escalar, que é carga. Dentro dos parênteses nós vamos ter um vetor, e aí temos o produto vetorial de velocidade e densidade de fluxo magnético, ambos vetores. Também podemos usar para deslocar a trajetória de um elétron um campo elétrico. Nesse caso, nós podemos, por exemplo, trabalhar com placas carregadas. E aí estaremos utilizando a equação F igual a Q vezes E. O vetor força é igual a carga vezes o campo elétrico E. Vejamos esse exemplo. Considera um dispositivo em que os elétrons são lançados com velocidade inicial constante igual a 10 metros por segundo, na linha média da região compreendida entre as 2 placas afastadas de 10 centímetros. E essas placas têm 20 centímetros de comprimento cada uma. Ambas as placas são paralelas à superfície da Terra. E os elétrons são lançados paralelamente à placa. Na verdade, o elétron considerado. São dados a massa e a carga do elétron constante. Temos na figura, observe o comprimento das 2 placas de 20 centímetros, o afastamento 10 centímetros e o elétron lançado na posição média, 5 centímetros de cada placa. Não vai ser utilizado a área da placa, não tem necessidade para a nossa conta, por enquanto. Nós estamos supondo campo uniforme, é uma certa aproximação. Queremos obter as forças que atuam sobre a partícula, a energia cinética da partícula, o momento da partícula, a equação da trajetória da partícula, o valor do campo elétrico entre as placas, para que o feixe de elétrons, o elétron, atinja a extremidade oposta da placa carregada positivamente. Parte mais alta da tela seria a máxima deflexão vertical para cima, para as condições dadas. E queremos também saber a diferença de potencial aplicado entre as placas para que nós possamos obter o item E. Vamos começar primeiro falando sobre as forças atuando sobre a partícula. No desenho, nós temos o elétron sendo repelido pela placa negativa e atraído pela placa positiva. Então, nós temos
FE. E temos também o peso, também está indicado o campo elétrico. As forças, então, que atuam são a força elétrica devido ao campo elétrico E a força gravitacional, o peso da partícula, P. A força elétrica, como já vimos, Fe é igual a Q vezes E, Fe é a força em newtons, Q é a carga em coulomb e E, o campo elétrico expresso na nossa área de telecomunicações eletrônicas em volt por metro. Força elétrica sobre a partícula. Dos dados, Q vezes E, nós temos menos sinal negativo, carga do elétron, 1,6 vezes 10 menos 19, vezes o campo E. O campo E não foi dado. A força elétrica vai depender do campo elétrico, que vai depender das condições do problema. Se você está gostando do vídeo até agora, deixe seu like e ajude o algoritmo do Google a difundir e divulgar este vídeo e o canal. Obrigado. Aí está a força elétrica atuando sobre a partícula Q vezes E. E a pergunta é, por que a força aponta para cima se o campo elétrico aponta para baixo? Muito fácil. A carga do elétron é negativa, logo Fe é igual a menos módulo de Q vezes E. Ou seja, o vetor força elétrica opõe-se em 180 graus ao vetor campo elétrico. O sentido do campo elétrico é relativo à força exercida sobre uma carga de referência positiva e o elétron apresenta a carga negativa, como sabemos. A força gravitacional, P igual a mg, temos o peso em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração da gravidade, que nós vamos considerar nosso planeta, aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. A força gravitacional, mg, é dada por 8,927 vezes 10 a menos 30 newtons. Sim, eu sei que a massa varia com a velocidade do objeto. No entanto, para a velocidade do problema, essa variação é praticamente nula. Mas se você estiver realmente muito curioso, para a velocidade considerada, a massa da partícula é 1,0000017 vezes maior do que em repouso. Nós vamos considerar 1. Aí está nosso diagrama de forças e vamos analisar agora o equilíbrio dessas forças. Se a força elétrica for maior do que o peso, a carga da partícula sobe, vai na direção da placa positiva. Se a força elétrica se iguala ao peso, o elétron segue uma trajetória retilínea. Há um equilíbrio entre as duas forças, resultante é zero. Se agora o peso é maior do que a força elétrica, a carga vai na direção da placa negativa, como se ela estivesse caindo. Veremos agora a energia cinética da partícula, que é dada por meio de mv2. Cuidado, não existe força horizontal no problema. Como não, se a partícula está se deslocando? A carga desloca-se com velocidade constante. Sabemos que F igual a ma, onde é a aceleração. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero, portanto, a força é igual a zero. Sim, a partícula tem energia e momento. Energia cinética, já que energia cinética é dada por meio de mv2. Vamos calcular agora, para a massa do elétron, velocidade considerada, temos que um valor de 4,55 vezes 10 a menos 29 joules para energia cinética. O momento da partícula, como é que se calcula o momento? O momento P é dado por m vezes v. P é o momento quilograma-metro por segundo, m é a massa em quilogramas e v é a velocidade em metros por segundo. Para a partícula considerada, substituindo os valores dados, obtemos 9,1 vezes 10 a menos 30 quilograma-metro por segundo. Temos então os seguintes dados sobre a partícula. A massa do elétron e a carga, que são constantes. A força elétrica ainda estamos dependendo do valor do campo elétrico, é uma incógnita. A força gravitacional, peso 8,927 vezes 10 a menos 30 newtons. A energia cinética 4,55 vezes 10 a menos 29 joules. E o momento 9,1 vezes 10 a menos 30 quilograma-metro por segundo. No próximo vídeo, veremos a equação da trajetória da partícula. Ela vai subir, vai descer. Como vai ser a forma dessa trajetória? Veremos também o valor do campo elétrico necessário para a deflexão vertical máxima para a carga e até a placa positiva, até o final da placa positiva. E veremos também a diferença de potencial necessária entre as placas para que nós obtenhamos essa deflexão vertical máxima. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe seu like para divulgar o vídeo do canal. Se você estiver interessado em aprofundar os seus conhecimentos, eu estou deixando algumas referências de livros de eletromagnetismo em língua portuguesa. Certamente podem ajudar você no seu estudo. Esses livros são interessantes porque apresentam diversos exemplos práticos de situação de eletromagnetismo aplicado, realmente aplicado em nossa vida diária. Se você está interessado em vídeos sobre propagação em antenas, eletromagnetismo aplicado, eletrônica aplicada, veja aqui no canal. Também sistemas de comunicações. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Inscreva-se no canal, acione o sininho e até a próxima.